Sabe aquela Itália dos guias turísticos? Filas intermináveis, selfies disputadas, restaurantes com menus em 10 idiomas e preços que fazem você questionar se realmente precisa comer? Pois é, esse não é o nosso destino hoje. Nosso passeio vai além dos pontos turísticos acelerados que todos conhecem, porque existem lugares na Itália que não podem ser apenas visitados. Eles precisam ser vividos, sentidos, respirados. E para isso, meu amigo, precisamos desacelerar. Precisamos parar para observar os detalhes, com um delicioso gelato nas mãos, sem pressa, sem roteiro cronometrado, sem a ansiedade de preciso ver tudo. Imagine acordar em Roma antes do sol nascer e caminhar por Trastevere completamente vazia, ouvindo apenas o som de chaves abrindo padarias centenárias. Ou descobrir que aquela foto famosa do Val di Funes esconde trilhas inteiras entre vilas onde a vida rural acontece sem palco. Já pensou em atravessar uma ponte medieval envolta em névoa, onde cada pedra irregular conta uma história de 1000 anos? Hoje, vamos explorar 5 destinos que a Itália esconde dos apressados. Lugares onde bicicletas ditam o ritmo, onde barcos locais não seguem horários turísticos, onde a elegância não precisa gritar para ser notada. São experiências que não cabem em stories de 15 segundos, mas que ficam gravadas na memória para sempre. Se você também quer conhecer a Itália profundamente, se quer sentir aquela conexão verdadeira, que só acontece quando tiramos o pé do acelerador, então vem desacelerar comigo, porque a jornada de hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga viajar. Trastevere ao amanhecer, Roma. Existe um momento mágico em Roma que a maioria dos viajantes nunca testemunha. Não é nos cartões postais, não está nos roteiros tradicionais, e definitivamente não acontece quando o sol já subiu no céu. É antes disso, bem antes. Trastevere ao amanhecer é uma experiência que desafia tudo aquilo que você imagina sobre a capital italiana. Enquanto a cidade ainda dorme, algo extraordinário acontece nessas ruas de paralelepípedos irregulares. O silêncio toma conta, um silêncio raro, quase sagrado, que contrasta brutalmente com o caos turístico que virá horas depois. São por volta das 5h30 da manhã, quando as primeiras luzes começam a acender nas padarias centenárias. O cheiro de pão fresco invade as vielas estreitas, misturando-se com o aroma de café expresso que escapa pelas portas entreabertas. Não há filas, não há selfies. Apenas o padeiro arrumando as focácias ainda quentes, o barista preparando a primeira extração do dia e você, testemunha silenciosa de uma Roma que pouquíssimos conhecem. As entregas matinais acontecem com uma descrição quase coreografada. Carrinhos de madeira deslizam sobre as pedras antigas, conduzidos por fornecedores que conhecem cada curva, cada desnível dessas ruas como se fossem extensões de suas próprias casas. Não há buzinas, não há pressa performática. Apenas a vida acontecendo em seu ritmo original, autêntico, despido de qualquer pretensão. O som dos passos ecoa diferente nesse horário. Cada batida do salto contra o chão histórico parece contar uma história. As mesmas pedras que sustentaram séculos de caminhadas, de romanos comuns indo e vindo, antes de Trastevere se tornar um destino obrigatório em guias de viagem. As chaves girando nas fechaduras antigas criam uma sinfonia metálica sutil, enquanto os primeiros comerciantes abrem suas portas de madeira maciça. Para chegar a Trastevere, desde o centro de Roma, você pode simplesmente atravessar o Tibre pela Ponte Sisto ou pela Ponte Garibaldi, ambas a poucos minutos a pé do Vaticano ou do Campo de Fiori. Mas o segredo não está apenas em chegar, está em chegar no horário certo. E o horário certo, meu amigo, é quando a cidade ainda não acordou completamente. Caminhar por essas vielas, enquanto a luz dourada da manhã começa a rasgar o céu, é como ter acesso a um arquivo secreto. Você vê a era descendo pelas fachadas ocre e rosa, as janelas com venezianas verdes ainda fechadas, os gatos locais fazendo sua ronda matinal com a propriedade de quem realmente pertence àquele lugar. Não há multidões competindo pelo mesmo ângulo fotográfico.
Há apenas você e a essência pura de Roma. É nesse instante que você entende algo fundamental. A Itália que todos perseguem nos horários de pico é apenas uma versão superficial, quase teatral, da verdadeira experiência italiana. A Roma íntima, a que respira sem plateia, só se revela para quem está disposto a acordar quando ainda está escuro e caminhar enquanto o mundo dorme. E se você acha que essa sensação de descoberta genuína é exclusiva da capital, prepare-se. Porque há lugares na Itália onde essa calma não é apenas matinal, ela permeia o dia inteiro, escondida entre montanhas e vales que poucos se dão ao trabalho de explorar. Val di Funes, fora do Mirante, Alto Adige. Quando você pesquisa Val di Funes no Google, a mesma imagem aparece repetidas vezes. Aquela igreja de Santa Madalena, perfeitamente posicionada com os picos das Dolomitas ao fundo. É bonito, sem dúvida. É a essência do vale, nem de longe. O problema dessa fotografia icônica é que ela criou uma ilusão coletiva. Milhares de pessoas visitam o Alto Adige todos os anos com um único objetivo: replicar aquela cena. Chegam, tiram a foto, postam nas redes sociais e vão embora, convencidos de que conheceram o vale. Mas a verdade é que eles apenas arranharam a superfície de um dos lugares mais fascinantes do norte italiano. O verdadeiro Val di Funes acontece nos caminhos entre as vilas menores, longe dos pontos marcados em vermelho nos mapas turísticos. Lugares como Teis, Col e San Pietro, pequenos povoados que mantêm viva a tradição de uma região onde a Itália conversa diretamente com a Áustria, criando uma identidade única, quase híbrida. Caminhar por essas estradas secundárias é entrar em contato com fazendas que não existem para o turismo, mas sim para a vida real. Vacas leiteiras pastam em campos verdejantes, cercados por montanhas imponentes, enquanto agricultores trabalham em suas propriedades com a mesma dedicação de gerações passadas. Você ouve o sino das vacas, sente o cheiro de feno fresco, vê o vapor subindo dos celeiros ao amanhecer. Isso não está em nenhum roteiro pré-programado. As igrejas pequenas espalhadas pelo vale são outro segredo bem guardado. Diferente da famosa Santa Madalena, essas capelas raramente têm filas. Na verdade, é comum você ser a única pessoa lá dentro. O silêncio desses espaços é profundo, não apenas pela ausência de barulho, mas pela presença de algo maior, uma espiritualidade que se sente no ar, na madeira antiga dos bancos, nos afrescos desbotados pelo tempo. Para chegar ao Val di Funes saindo de Bolzano, a cidade mais próxima e bem conectada, você pega um ônibus que serpenteia pelas montanhas por cerca de 50 minutos. Mas aqui vai uma dica valiosa: alugue um carro. Porque a verdadeira experiência está justamente nessa liberdade de parar onde quiser, de desviar do caminho principal, de seguir placas que indicam vilas com nomes impronunciáveis em dialeto tirolês. As montanhas, vistas do chão e não de um drone, revelam uma escala que nenhuma foto consegue capturar. O grupo delle Odle, também conhecido como Geisler, ergue-se como uma catedral natural de rocha e neve. Mas quando você está caminhando ao nível do solo, entre campos floridos e riachos cristalinos, a percepção muda completamente. Você não está mais admirando uma paisagem, você está dentro dela. Há trilhas que conectam uma vila a outra, percursos que podem levar 2, 3 horas de caminhada tranquila. Não são trilhas técnicas ou desafiadoras. São caminhos que existem porque as pessoas locais precisavam se deslocar, visitar vizinhos, ir à igreja, levar mantimentos. E hoje, esses mesmos caminhos oferecem algo precioso: a chance de desacelerar completamente. É comum encontrar placas indicando malga, pequenas cabanas alpinas onde ainda se produz queijo artesanal. Em algumas delas, você pode comprar produtos direto do produtor: speck defumado, queijos de leite cru, manteiga feita na hora. Não é uma experiência gastronômica com menu degustação. É a economia real, funcionando como sempre funcionou. O tempo parece se comportar de forma diferente no Val di Funes quando você sai do circuito fotográfico. As horas se esticam. Você percebe detalhes:
A textura da madeira nas fachadas dos chalés, o som do vento passando pelos pinheiros, a luz mudando sobre as montanhas ao longo do dia. Não há urgência, não há checklist para cumprir. E talvez seja exatamente essa ausência de pressa que prepara você para o próximo capítulo dessa jornada. Porque se o Val de Funes ensina a ver as montanhas com olhos diferentes, existe um lugar não muito distante, onde até mesmo uma ponte pode guardar segredos que atravessam séculos. Bobbio e a Ponte do Diabo, Emília-Romanha. Há estruturas na Itália que desafiam a lógica. Construções que parecem impossíveis para a época em que foram erguidas e que por isso mesmo geraram lendas sobrenaturais. A Ponte Gobba de Bobbio, conhecida como Ponte do Diabo, é uma delas. 11 arcos irregulares atravessam o rio Trebbia em uma sequência assimétrica que confunde o olhar. Não há padrão. Cada arco tem uma altura diferente, uma largura própria, como se diferentes arquitetos tivessem trabalhado em épocas distintas, o que, de certa forma, aconteceu. A ponte foi construída e reconstruída ao longo de séculos, sempre respeitando a correnteza imprevisível do rio. A lenda local conta que São Colombano, o monge irlandês que fundou a abadia de Bobbio no século VII, fez um pacto com o diabo para terminar a ponte em uma única noite. O preço seria a primeira alma que a atravessasse. Mas o santo, esperto, enviou um cão na frente. O diabo, enfurecido pela trapaça, desapareceu, deixando para trás aquela construção torta e estranha que desafia as leis da engenharia medieval. Atravessar essa ponte não é um ato turístico comum. É lento, quase meditativo. A superfície de pedra é irregular e você sente cada desnível sob os pés enquanto caminha. O som da água correndo embaixo cria uma trilha sonora constante e, dependendo da época do ano, o Trebbia pode estar calmo como um espelho ou revolto como um aviso. A névoa matinal é frequente em Bobbio, especialmente entre o outono e a primavera. Quando ela envolve a ponte, a experiência ganha contornos quase místicos. Os arcos desaparecem gradualmente na bruma branca e você tem a sensação de estar caminhando sobre algo que não pertence totalmente a este mundo. Não é exagero poético, é a sensação real que o lugar provoca. Para chegar a Bobbio, a cidade mais próxima com boa conexão é Piacenza, a cerca de 45 quilômetros de distância. Há ônibus que fazem o trajeto, mas, novamente, ter um carro faz toda a diferença. A estrada serpenteia pelo Vale do Trebbia, revelando paisagens fluviais deslumbrantes que, sozinhas, já justificariam a viagem. Mas Bobbio não é apenas a ponte. O centro histórico é um desses lugares que a Itália guarda como segredo familiar. Ruas medievais perfeitamente preservadas, onde o calçamento original ainda está intacto. Praças pequenas com cafés onde os moradores se reúnem todas as tardes. Não há lojas de souvenir a cada esquina. Não há tours guiados em 10 idiomas. Há apenas a vida acontecendo como sempre aconteceu. A abadia de San Colombano domina a cidade do Alto. Fundada em 614, ela foi um dos centros culturais mais importantes da Europa medieval. O Scriptorium produziu manuscritos que hoje estão espalhados por bibliotecas do mundo inteiro. Caminhar pelos claustros silenciosos dessa abadia é tocar a história de forma tangível. Cada pedra, cada coluna, cada afresco desbotado conta uma narrativa que atravessou mais de 1000 anos. Há também um museu dentro da abadia que abriga peças raríssimas, incluindo fragmentos de textos antigos e objetos litúrgicos de valor inestimável. Mas o mais impressionante não está nas vitrines. Está na atmosfera. Na sensação de estar em um lugar que foi, durante séculos, um farol de conhecimento em meio à escuridão da Idade Média. Caminhar pelas ruas de Bobbio ao entardecer é descobrir detalhes que passam despercebidos no ritmo turístico comum. Portas de madeira maciça, com ferrolhos centenários, afrescos desbotados nas fachadas de edifícios que já foram palácios. Pequenas janelas góticas que testemunharam gerações de vidas comuns, mas profundamente conectadas àquele pedaço de terra. O rio Trebbia, visto de diferentes pontos da cidade,
muda completamente de personalidade. De cima da ponte, ele parece domesticado, quase decorativo. Das margens, revela sua força, e dos morros ao redor, transforma-se em uma linha prateada que corta o Vale Verde, uma artéria vital que alimentou gerações de agricultores, pescadores e viajantes. A história aqui não é explicada, ela é sentida, caminhando, observando, parando para respirar. E talvez seja essa qualidade, a de fazer o visitante desacelerar naturalmente, que conecta Bobbio a outros lugares da Itália, onde o tempo parece obedecer a regras diferentes. Lugares como a cidade que vem a seguir, onde até o meio de transporte principal convida você a ir mais devagar. Becos silenciosos de Ferrara, Emília-Romanha. Ferrara é uma anomalia urbana na Itália. Enquanto a maioria das cidades históricas italianas foi construída em colinas, com suas ladeiras íngremes e escadarias intermináveis, Ferrara é completamente plana. E essa característica aparentemente simples muda tudo. Caminhar por Ferrara é deslizar. Não há esforço. Não há aquela queimação nas panturrilhas que você sente em Siena ou Perúgia. Aqui, as ruas se estendem em linhas retas e suaves, convidando você a explorar sem pressa, sem cansaço, sem aquela urgência de preciso ver tudo antes de desmaiar de exaustão. Mas o verdadeiro segredo de Ferrara não está nas áreas óbvias. O Castelo Stense, a Catedral, a Via delle Volte, sim, são impressionantes. Mas a alma da cidade revela-se nos becos silenciosos, nas ruas largas e surpreendentemente vazias que se estendem além do núcleo histórico central. As bicicletas ditam o ritmo aqui. Não é figura de linguagem. Ferrara é considerada uma das cidades mais bike-friendly da Europa, e isso não é apenas um título turístico, é a realidade cotidiana. Moradores de todas as idades circulam de bicicleta, crianças indo para a escola, idosos fazendo compras, profissionais se deslocando para o trabalho. E diferente de outras cidades onde as bikes são um acessório turístico, aqui elas são parte essencial da identidade urbana. Para chegar a Ferrara, a conexão mais prática é desde Bolonha, que fica a apenas 50 quilômetros ao sul. Há trens frequentes que fazem o trajeto em cerca de 30 a 40 minutos. Mas uma vez lá, esqueça o carro. Alugue uma bicicleta, porque pedalar por Ferrara não é apenas a melhor forma de se locomover, é a única forma de realmente entender a cidade. As ruas fora do centro histórico têm uma qualidade hipnótica. Longas, largas, ladeadas por edifícios renascentistas em tons de terra e ocre, com pouquíssima movimentação. Você pode pedalar por quarteirões inteiros sem cruzar com ninguém. O som da bicicleta sobre o calçamento antigo cria um ritmo constante, quase meditativo. Não há buzinas, não há motores acelerados. Há apenas o farfalhar do vento e o rangido suave dos pedais. Um dos trajetos menos explorados é seguir pela Corso Ercole Mirodeste, até as muralhas medievais que ainda cercam completamente a cidade. 9 quilômetros de fortificações perfeitamente preservadas. Você pode pedalar no topo dessas muralhas, com vista para dentro e para fora da cidade, experimentando uma perspectiva que poucos turistas consideram. De um lado, a Ferrara histórica. Do outro, parques verdes e silenciosos, onde os locais praticam esportes, fazem piqueniques, vivem suas vidas sem performar para visitantes. Há cafés escondidos em ruas secundárias, onde você nunca verá um grupo de turismo. Lugares onde o barista te conhece pelo nome depois da segunda visita. Onde o cappuccino vem acompanhado de uma conversa genuína, não de um sorriso profissional. Esses estabelecimentos não têm presença nas redes sociais. Não precisam. Seus clientes são os mesmos há décadas. As praças secundárias de Ferrara, aquelas que não aparecem nos roteiros, têm um charme discreto que se revela aos poucos. Piazza Ariostea, por exemplo, com seu formato elíptico único e atmosfera tranquila, especialmente fora dos períodos de eventos. Você pode sentar em um banco, observar a vida local acontecer em câmera lenta,
sem sentir aquela pressão de preciso fotografar isso, que domina os pontos turísticos convencionais. A elegância de Ferrara não grita, ela sussurra. Está nos detalhes arquitetônicos que você só percebe quando desacelera. Os brasões familiares esculpidos em pedra sobre portais antigos, as janelas góticas que sobreviveram a séculos de reformas, os pátios internos que você só vê se tiver coragem de empurrar um portão entreaberto. Não há autopromoção aqui. Ferrara não precisa provar nada. Foi uma das cortes mais sofisticadas da Europa durante o Renascimento. Abrigou artistas como Ariosto e Tasso. Foi governada pela poderosa família Este por quase 4 séculos. Mas hoje, vive sua vida sem nostalgia performática. A história está lá, embutida nas pedras, esperando ser descoberta por quem tem paciência para procurar. E talvez seja exatamente essa qualidade discreta, essa recusa em ser óbvia, que conecta Ferrara a outros lugares italianos onde a beleza não precisa de palco. Lugares onde a natureza e a história se entrelaçam de forma tão perfeita que você se pergunta se está em um cartão postal ou em um sonho acordado. Lago de Como virou sinônimo de glamour. Vilas de celebridades, hotéis 5 estrelas, lanchas velozes cortando águas azuis enquanto turistas fotografam freneticamente de ferries superlotados. Bellagio, Varena, Como, nomes que todo mundo conhece, todo mundo visita, todo mundo posta. Mas o que poucos sabem é que o lago tem 146 quilômetros de perímetro e a maior parte dessa extensão permanece gloriosamente ignorada. Existem trilhas pequenas que conectam vilas esquecidas, caminhos que serpenteiam pela encosta da montanha sem placas turísticas, sem infraestrutura para visitantes, sem aquela sensação de estar seguindo um roteiro pré-estabelecido. Lugares como Careno, Pogliana Lario, Leseno, nomes que nem aparecem na maioria dos guias de viagem. Essas vilas não têm lojas de souvenir, não têm restaurantes com menus em 5 idiomas. Tem uma trattoria familiar, talvez 2, onde o cardápio é o que havia de bom no mercado naquele dia. Você senta. O dono vem até sua mesa e explica o que tem. Não há escolha ampla. Há comida real, preparada como sempre foi preparada, sem adaptações para paladares estrangeiros. Para chegar a essas áreas menos exploradas do Lago de Como, você pode partir de Como, a cidade principal ao sul do lago, ou de Lecco, na ponta oriental. Há ônibus locais que fazem percursos regulares pelas estradas que contornam o lago. Mas os horários são pensados para moradores, não para turistas, e é exatamente isso que torna a experiência autêntica. Os barcos locais são completamente diferentes dos ferries turísticos. São menores, mais antigos, com bancos de madeira desgastados pelo tempo. Não há guias explicando pontos de interesse pelo alto-falante. Há apenas o motorista, que às vezes nem te cobra a passagem se você for até uma vila muito pequena. Porque, não vale a pena ligar a máquina de bilhetes para isso. Os horários são irregulares. Às vezes, espera-se meia hora, às vezes, 1 hora. Não há painel eletrônico avisando. Você pergunta para alguém no cais, e a resposta vem acompanhada de um gesto vago. Chega logo. E chega mesmo, no tempo dele, no ritmo local. Caminhar por essas trilhas periféricas revela um Lago de Como muito diferente da versão glamourosa. Aqui, você cruza com pescadores locais consertando redes, com idosos carregando sacolas de compras ladeira acima, com crianças brincando em pequenos cais de pedra que existem há gerações. A vida acontece sem espetáculo. As vistas são igualmente impressionantes, mas vividas de forma completamente diferente. Não há miradouros com placas indicativas e corrimões de segurança. Há apenas um alargamento na trilha, uma pedra plana onde você pode sentar. E, de repente, ali está o lago se estendendo à sua frente em toda a sua imensidão azul, cercado por montanhas que sobem diretamente da água. A beleza aqui não pede palco porque não precisa competir. Não há multidões disputando o mesmo ângulo fotográfico. Não há pressa em capturar o momento antes que outros turistas entrem no quadro. Você simplesmente senta, respira, observa.
E o lago permanece ali, indiferente, como sempre esteve, como sempre estará. Há pequenas igrejas escondidas ao longo dessas trilhas, capelas simples, muitas vezes trancadas, mas com bancos de pedra do lado de fora onde você pode descansar. O sino toca às horas certas, ecoando pelo vale, marcando o tempo de uma forma que parece ter vindo de outro século. Em algumas dessas vilas menores, você encontra velhos que sentam nas soleiras das portas ao final da tarde, observando o movimento, ou a falta dele. Eles cumprimentam com um aceno de cabeça. Às vezes iniciam uma conversa em dialeto local misturado com italiano. Querem saber de onde você veio, por que está ali, o que achou do lugar. São conversas genuínas, movidas por curiosidade real, não por interesse comercial. À noite, quando as vilas turísticas acendem suas luzes e enchem as ruas de jantares animados, essas vilas menores mergulham em um silêncio profundo. As luzes são poucas, as estrelas, muitas. O som da água batendo suavemente contra as pedras da margem torna-se a única trilha sonora. É nesse contraste que você começa a entender o que realmente significa conhecer um lugar. Não é estar onde todos estão, é estar onde a vida acontece sem audiência. E se o Lago de Como ensina isso em suas margens esquecidas, há outras regiões da Itália onde essa lição se repete com uma elegância ainda mais silenciosa. Então, me conta, depois de conhecer esses 5 lugares, você ainda acha que conhece a Itália? Ou será que tudo o que você viu até agora foi apenas a versão turística, acelerada, superficial de um país que guarda segredos profundos em cada esquina esquecida? A verdade é que a maioria das pessoas viajam para marcar destinos em uma lista. Chegam, fotografam, postam e seguem em frente. Mas você que está aqui, assistindo até agora, já provou que é diferente. Você busca algo mais. Você quer sentir, não apenas ver. E aqui vai minha provocação. Quando foi a última vez que você realmente desacelerou em uma viagem? Quando foi a última vez que sentou em uma praça vazia, comeu em um lugar sem fila, conversou com um local de verdade, sem pressa de ir para o próximo ponto turístico? Porque a Itália que te mostrei hoje, essa Itália íntima, silenciosa, autêntica, está esperando por você. Ela não vai aparecer em nenhum pacote turístico tradicional. Não vai estar marcada em vermelho no Google Maps. Mas ela existe. E ela é muito mais transformadora do que qualquer checklist poderia ser. Agora eu quero saber, qual desses lugares despertou mais curiosidade em você? Trastevere ao amanhecer? As trilhas esquecidas do Val di Funes? A névoa sobre a Ponte do Diabo? Os becos silenciosos de Ferrara? Ou as margens secretas do Lago de Como? Deixa aqui nos comentários, porque eu leio todos e adoro saber o que toca vocês. E se você chegou até aqui, faz o seguinte: se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque essa jornada está apenas começando. Esse vídeo é a primeira parte de uma exploração completa pela Itália que ninguém te mostra. E na parte 2, que sai em breve, vamos mergulhar ainda mais fundo em lugares que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre viajar. A Itália profunda não tem pressa. E nós também não vamos ter. A viagem termina aqui, mas a jornada continua. Nem todos os lugares querem ser famosos. Alguns apenas esperam ser descobertos. Obrigado por viajar conosco. Esse é o Sonho Viajante.